O coração endurecido de um rei. A saga de Moisés e as 10 pragas do Egito. O sol ardia forte sobre as areias do deserto. Entre as pedras secas e os arbustos esparsos, um velho pastor guiava o rebanho com passos lentos, mas firmes. Seu nome era Moisés. Por 40 anos ele viveu longe do Egito, após fugir como fugitivo por ter matado um egípcio. Agora, ali, em meio ao silêncio do deserto, algo inesperado aconteceu. Uma sarça começou a queimar, mas as chamas não a consumiam. Moisés se aproximou, curioso e cauteloso. De repente, uma voz ecoou de dentro do fogo. Moisés, Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele com os olhos arregalados e o coração acelerado. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu vi a aflição do meu povo no Egito, ouvi o seu clamor, desci para libertá-los. Vai, pois, agora. Eu te envio a Faraó. Moisés hesitou, temeu. Argumentou que não sabia falar bem, que não era o homem certo. Mas Deus foi firme. Eu serei contigo. E Arão, teu irmão, será a tua boca. Com o coração tremendo, Moisés obedeceu. Ele partiu com sua esposa, seus filhos, e o cajado de Deus em mãos. Estava prestes a confrontar o homem mais poderoso da terra. O Egito era uma terra majestosa, rica, mas marcada por correntes. O povo hebreu gemia sob o peso dos tijolos e dos chicotes. E então, Moisés e Arão entraram no palácio de Faraó. Diante do trono, Moisés falou com coragem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Seguindo ordens de Deus, Arão jogou sua vara no chão, e ela se transformou em uma cobra. O faraó mandou chamar os mágicos e encantadores que também fizeram suas varas se transformar em serpentes. Mas a serpente de Arão engoliu as serpentes deles. Faraó franziu o senho, levantou-se com desdém e respondeu: quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz? Não conheço o Senhor, e também não deixarei Israel ir. Assim começou a batalha, não entre exércitos humanos, mas entre o Deus dos céus e o coração endurecido de um rei. Deus disse a Moisés que iria enviar pragas ao Egito para que o faraó conhecesse seu poder. Está gostando? Então não esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Sua presença aqui faz a diferença. As 10 pragas. Primeira praga. A água se transforma em sangue. Moisés estendeu seu cajado sobre o Nilo, e as águas vermelhas como sangue subiram pelos canais, poços e rios. Os peixes morreram. O cheiro era insuportável. Mas Faraó resistiu. Ordenou que os feiticeiros fizessem a mesma coisa. E eles fizeram uma mágica que também deixaram as águas vermelhas. Segunda praga. Rãs por toda parte. As rãs cobriram o palácio, os quartos, as camas. Saltavam nos pães, nas tigelas, entre os tecidos. O faraó pediu a Moisés que intercedesse junto a Deus, pedindo que tirasse as rãs, que ele libertaria o povo. Moisés assim o fez. As rãs morreram. Mas Deus endureceu o coração do faraó e ele não deixou partir o povo. Terceira praga. Mosquitos sobre homens e animais. O pó da terra virou nuvens de mosquitos. Os magos do Egito tentaram imitá-lo, mas falharam. Eles disseram: isto é o dedo de Deus. Mas Faraó não deu ouvidos. Quarta praga. Enxames de moscas. As moscas invadiram o Egito. Mas havia uma diferença. Em Gósen, onde moravam os hebreus, não havia nenhuma. Deus estava separando o seu povo. Faraó mais uma vez disse que se renderia, e mais uma vez enganou Moisés e se manteve inflexível. Quinta praga. Morte dos rebanhos. Os cavalos, bois, ovelhas e camelos do Egito morreram, mas os rebanhos de Israel permaneceram intactos. Faraó verificou, mas ainda não cedeu. Sexta praga. Úlceras. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Inscreva-se e ouça com o coração, não se esqueça de curtir esse vídeo. O pó jogado ao ar se tornou chagas dolorosas sobre homens e animais. Os magos egípcios não podiam nem ficar diante de Moisés por causa das feridas. Mas o rei
continuava com o coração de pedra. Sétima praga: chuva de granizo e fogo. O céu se abriu com trovões. Uma tempestade jamais vista caiu sobre o Egito. Granizo misturado com fogo. Árvores foram destruídas, campos arrasados. Só em Gósen havia paz. Faraó disse: pequei, orem por mim. Mas assim que a tempestade cessou, voltou atrás. Oitava praga: gafanhotos, milhares, milhões. Cobriram a terra, comeram o que restava das colheitas. Faraó implorou novamente, mas depois voltou a endurecer o coração. Nona praga: trevas espessas. Por 3 dias, uma escuridão sobrenatural cobriu o Egito. Ninguém via nada, ninguém saía do lugar. Mas em Gósen havia luz. Mesmo assim, nada mudou em Faraó. Décima: a última praga: a morte dos primogênitos. Então Deus falou a Moisés: esta será a última praga. Depois disso ele os deixará ir. Diga ao povo para preparar o cordeiro para a Páscoa e marcar os umbrais com o sangue. Onde o sangue estiver, o anjo da morte não entrará. E assim foi. À meia-noite, um silêncio mortal tomou conta do Egito. E então começaram os gritos. Em cada casa egípcia morreu o primogênito, desde o filho de Faraó até o filho do mais simples egípcio. Só as casas com o sangue do cordeiro foram poupadas. Faraó, devastado, chamou Moisés: vão embora, saiam do meio do meu povo, levem tudo e adorem ao seu Deus. O povo de Israel partiu apressadamente, antes que o Faraó se arrependesse e não os deixasse partir, levando ouro, roupas, utensílios de prata que Moisés havia ordenado ao seu povo a pedir aos egípcios. Levaram também seus rebanhos de animais e mantimentos. Depois de séculos de escravidão, estavam finalmente livres. Essa não é apenas uma história antiga, é um alerta eterno. Faraó viu com seus próprios olhos o poder de Deus, mas seu orgulho o impediu de se render. Quantas vezes nós também resistimos à voz de Deus? Quantas vezes Ele fala, com amor, com sinais, com dor, e mesmo assim nosso coração se endurece. Deus deseja libertar, transformar, curar, mas Ele espera uma coisa: um coração quebrantado. Que o nosso coração seja diferente do de Faraó. Que sejamos como Moisés, sensíveis ao chamado, obedientes à missão, confiantes na presença de Deus. Pois quando Deus decide agir, nem o trono mais poderoso da terra pode impedir. Seja um evangelizador e ajude-nos a levar o conhecimento para mais pessoas. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, para não perder nenhuma história.